Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula e hoje a nossa avaliação. Então eu estou disponibilizando ela em formato digital, como vocês já estão cansados de saber, lá no sistema Delta, lá no sistema Plural, e vocês podem fazer as alterações que vocês quiserem, retirar as linhas, colocarem os seus nomes, colocarem alguma cor. Só peço para não colocar em vermelho, porque eu faço as correções em vermelho, então na hora de eu enviar, para não haver confusão, tá? Para as pessoas que vão imprimir a avaliação ou fazer no caderno, lembre-se na hora de tirar foto, não tirar assim, nem assim. Tente posicionar o celular paralelo para que toda a foto fique nítida e eu consiga ler, tá? E também faça uma caneta, porque isso facilita bastante a hora da leitura. Beleza? Antes de começar a leitura da avaliação, gente, deixa eu só contar uma curiosidade para vocês que eu achei muito interessante, né? E tem a ver, querendo ou não, com esse conteúdo. E vai ajudar, inclusive, na resolução de uma das questões. A gente falou que o México tinha uma civilização muito importante, que eram os astecas, né? E os astecas, eles foram conquistados pelos espanhóis, pelo Hernán Cortés. E o líder asteca era o imperador chamado Montezuma. E o cocar que ele usava, porque apesar de ser uma civilização indígena com cidades enormes, com aquelas pirâmides gigantes, eles tinham esses hábitos ainda, por exemplo, de usar cocar, bem parecido com os índios brasileiros, né? Esse cocar ele foi capturado pelo Cortés, conquistador do México, como um espólio de guerra, né, um troféu da conquista, e foi parar na Europa. E esse cocar, ele ainda está inteiro, está no museu em Viena, na Áustria, e recentemente o presidente do México, o López Obrador, ele falou que quer de volta esse cocar, porque é um cocar de uma pessoa do México, né, do imperador asteca que habitou o México há 500 anos atrás. E isso não é exclusividade do México, tá, gente? O Egito hoje, ele reclama várias peças que estão em museus pelo mundo. Várias múmias que estão, por exemplo, na França, no Museu do Louvre, e o Egito quer de volta. Fala assim, amigo, vocês vieram aqui, colonizaram a gente, beleza, agora devolve as nossas múmias. Tá? A Grécia também está numa pendência judicial para pegar alguns mármores que estão na Inglaterra, e eu acho isso uma coisa muito interessante, porque às vezes tem algum artefato, algum objeto muito importante de um determinado povo que está em um museu na Europa e que as pessoas daquele país não têm acesso. Tá? E é uma coisa, não sei se vai ser devolvido. A Áustria falou que as condições do cocar é muito frágil, então não ia suportar um transporte, mas o México solicitou, né? E como eu falei, outros países também estão solicitando as suas riquezas que foram expoliadas aí por outros países, tá bom? Então, agora, sem mais delongas, vamos à nossa avaliação. Beleza? Então, primeiro, pessoal, questão 1. Sobre as principais características culturais do Canadá, é correto afirmar que A. O país apresenta uma cultura semelhante aos Estados Unidos e México, por isso faz parte da América do Norte. B. A sua população é pequena e está localizado próximo à fronteira dos Estados Unidos. C. A ausência de mão de obra é um empecilho ao crescimento do Canadá, que tem que recorrer à mão de obra imigrante para suprir a falta de trabalhadores. D. O Canadá é um país bilíngue, ou seja, há 2 línguas oficiais. E E. O Canadá adota um sistema de política presidencialista, como Estados Unidos e Brasil. Beleza? Então vocês vão elencar aqui quais estão corretas, qual ou quais estão corretas, que vocês podem selecionar a frase, pessoal, e colocar uma outra cor, porque às vezes vocês colocam um xizinho aqui no canto, por exemplo assim, e para mim é difícil na hora da correção, beleza? Então destaca melhor aí a sua resposta para que não haja erro na hora da correção, beleza? Vamos lá, questão 2. Muitos países que possuem economia voltada ao setor primário são mais pobres quando comparamos com países que privilegiam o setor secundário, que é o da indústria, e o comércio. Mas isso não se aplica ao Canadá.
A mineração é a principal atividade econômica do país, e mesmo assim, o Canadá é um país rico e com IDH elevado. Explique por que esse tipo de economia funciona no Canadá e dificilmente pode ser aplicado em outros lugares, tá? Eu mencionei isso, gente. O Canadá, a atividade deles lá principal é mineração de ferro, bauxita, manganês, essas coisas, pesca e indústria do papel e celulose, tá? Indústria, gente, do setor primário, tá? Indústria simples. Quando você compara alguns outros países que têm o mesmo tipo de indústria do Canadá, a gente vê que são países pobres. Então, copiar o modelo canadense não significa se tornar um país rico. Agora, por que isso funciona no Canadá e não funciona em outros lugares? Então, é uma questão um pouco mais difícil, que envolve uma análise do contexto do Canadá, de outras situações, para elaborar essa resposta. Então, essa questão aqui está um pouquinho mais difícil mesmo, beleza? Mas não se deixe vencer por ela, tá bom? 3. Explique o que é o NAFTA e como ele ajudou no crescimento econômico do México. A gente falou do NAFTA, falamos que ele recentemente teve uma mudança e passou a se chamar USMCA, mas, de modo geral, ele ainda contribui bastante com todas as economias da América do Norte e com a economia mexicana também, tá bom? Questão 4. Sobre os povos pré-colombianos que viviam na América, considere V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. Questão A. Não havia grandes cidades feitas por indígenas na América antes de Colombo. Lembrando, Cristóvão Colombo, que chegou aqui na América em 1492, tá bom? B. Há muitos indígenas no Canadá, que habitam a região norte do país. Esse povo é conhecido como Inuites. Questão C. Maias e Astecas são duas grandes civilizações que habitaram a América Central, América do Norte e América Central antes de Colombo. D. Não houve escravidão indígena na América Espanhola. E, assim como no Brasil, foi utilizada a mão de obra de escravos negros em muitas ilhas da América Central. Então aqui, já misturando um pouco de América do Norte, México e Canadá, e América Central com as Antilhas e as suas ilhas, tá bom? Bom, vamos lá. Questão 5. Explique quais os motivos do grande fluxo de imigrantes que saem do México para trabalhar nos Estados Unidos. Isso aqui, gente, ó, a gente já falou no bimestre passado, quando a gente falou dos Estados Unidos, e agora a gente está dando nome aos bois, México e Estados Unidos, né? Por que muitos mexicanos saem do México para ir para os Estados Unidos? Beleza? Bem facinho essa. Questão 6. Associe as regiões do México com as suas principais atividades econômicas. Então, aqui nós temos 4 regiões. Temos região norte do México, ali na fronteira com os Estados Unidos, Golfo do México, Península de Yucatán e aqui 3 cidades, né? Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. E aqui nós temos a definição, né? Aglomerado urbano, onde estão localizadas as principais fábricas do México. Próxima, área de cultivo de plantas tropicais, como laranja, cana, café e cacau. Próximo, área utilizada pela pecuária extensiva. E a última, concentra a atividade petrolífera e a indústria petroquímica. Beleza, pessoal? Então, leiam aqui qual a região e assinale se é A, B, C ou D. Beleza? Questão 7, uma questão de geografia física, tá? Explique o que é um istmo e como foi formado um istmo do Panamá. Tá? Eu mencionei o que é essa formação geográfica, que nós chamamos de istmo, e como se formou ali o istmo no Panamá. Dei inclusive as características. Olha, lá tem isso, lá tem muito isso, lá tem isso. Beleza? Questão bem fácil também, tá bom? E por fim, gente, uma questão entregada para vocês, dada de graça, tá? Que é a nossa questão bônus valendo mais meio ponto. Quais países fazem parte da América Central continental? Então nós temos A. Belize, Guatemala, Cuba e Haiti. B. México, Panamá, El Salvador e Belize. C. El Salvador, Costa Rica, Panamá e Honduras.
D. Nicarágua, Jamaica, Haiti e Honduras. E E. República Dominicana, Honduras, Guatemala e Costa Rica. Então nós falamos de América Central Continental, falamos da América Central Insular, das Grandes Antilhas, das Pequenas Antilhas. Só assinalar a resposta correta, tá bom? Com exceção da questão 2, que demanda um pouco mais de sagacidade na hora de vocês escreverem, todas as outras estão bem fácil. Beleza, pessoal? Então, boa prova, façam ela com carinho, com capricho e até a nossa próxima aula.